Saiu na sexta-noite, viajou a noite inteira, amanheceu no sábado, é isso mesmo? Eu cheguei quarta lá. Chegasse na quarta, então. Eu cheguei quarta, tava lá antes, ó. É isso, Deus abençoe, pastor. Amém. Eu tô aqui com... Ah, já tá assim. Já tô. O pessoal aqui é muito eficiente. Eita, gente. Deixa eu só ligar aqui. Pronto, chegou. Shalom, povo de Deus. Graça e paz, amém? Olhe, tia Dandara estava lá também. Isa também foi. O grande Fafas está ali, também foi para lá. Que tempo abençoado, viu? Tempo abençoado do Senhor. A gente estava lá e foi assim, coisa de Deus. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Meu Pai, quero me colocar na Tua presença agora, Deus, como sendo aquele que mais precisa ouvir a Tua palavra, Deus. E pedir, Pai, aqui por todos nós, Deus, alimenta a nossa fé, Deus. Nos faz diferentes, meu Senhor. A gente precisa, Deus, crescer na Tua palavra. Então nos alimenta, aumenta a nossa fé, expande a nossa consciência, meu Deus. Para que a gente te perceba, Deus, para que a gente te note nas coisas do dia a dia, Pai. E assim a gente aprenda a te amar mais, te servir melhor, Deus, e a descansar em Ti, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como é que a gente deve viver nesse mundo? Essa é uma pergunta que a gente deve responder com cautela, com cuidado. Como é que a gente, crente, gente de Deus, deve viver nesse mundo? E a gente tem que combinar que o mundo é caído e que a gente enxerga aí nas notícias e na vizinhança, na própria família, as marcas profundas dessa queda. Isso demanda da gente uma vida diferente da que o mundo vive, não é verdade? Então, como é que a gente, como crente, deve viver nesse mundo? Se a gente se avorar a responder essa pergunta com muita rapidez, a gente corre um sério risco de, como crente, reduzir essa resposta a um simples jogo de pode, não pode, fale, não fale, faça, não faça, como crente. E a vida cristã da gente nada mais vai ser do que um conjunto de regrinhas que, se for bem seguida, você vai ser identificado como cristão. Só que isso reduz a nossa vida a performance meramente religiosa. Permanece a pergunta: como a gente deve viver nesse mundo? Porque a própria performance religiosa, ela vai se degenerando. E a gente vai achando uma brechinha aqui, uma desculpa ali. A gente vai criando meios e artifícios para a gente ir fazendo aquilo que de fato a gente gostaria de fazer. E vai levando a vida. E será que a gente então teria como responder a essa questão? Meus irmãos, é certo que sim. E há um personagem na Bíblia que nem é tão comentado, nem é tão falado, mas que pode nos ensinar demais sobre como viver nesse mundo. Então, abra a palavra de Deus comigo, lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Vamos ler todos juntos? Diz assim, todos juntos: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Somente dois personagens da Bíblia inteira recebem essa expressão acompanhada do seu nome: andou com Deus. O primeiro foi Enoque.
e o segundo foi Noé, em Gênesis 6:9. Somente eles dois é que a Bíblia fala que eles andaram com Deus. E andar com Deus é muito fácil para a gente compreender, porque isso compõe muito da nossa expressão idiomática e até de um conselho de que mãe fala muito para a gente quando a gente é mais novo, dizendo assim: não ande com fulano não. Tem um ditado popular que diz assim: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. A avó gosta de repetir isso, pai, mãe, todo mundo, né? Repete isso. Então a gente entende mais ou menos o que é que significa esse andar com. Andar com Deus, então, facilmente a gente sabe que é uma comunhão profunda. O difícil para a gente é colocar em prática esse negócio, porque isso demanda da gente um redirecionamento de prioridades, uma outra forma da gente gerir e usar o nosso tempo. Isso demanda da gente o despertar da nossa afetividade por Deus. Não de simplesmente... Ih, tem um outro aí? Pronto. Aqui, ó, som. Eu estou dizendo, o pessoal daqui é diferente, meu amigo. É bom. Não de simplesmente a gente fazer aquilo que é religioso, mas a gente amar de coração a companhia de Deus. A gente se deleitar no coração dessa companhia dele. Levar em consideração esse andar com Deus coloca a gente então nesse caminho para responder a pergunta: como é que eu devo viver nesse mundo? Esse andar com Deus é cultivado no nosso relacionamento diário com Deus. Não tem como ser de outra forma, meus irmãos. Não dá para a gente dizer que anda com alguém se a gente não tem contato com essa pessoa. Não dá, portanto, para dizer que a gente anda com Deus se a gente não tem contato diário com esse Deus. É quando a nossa mente, a partir desse andar, vai se ampliando, para a gente notar a presença de Deus em todos os momentos e lugares da vida da gente. É quando a gente passa a realmente reagir ativamente à presença de Deus. Não simplesmente da gente ter uma noção de que Ele está ali, mas é tomar consciência plena de que Ele está aqui, no meu coração, caminhando comigo a todo instante, a qualquer momento, me acompanhando. E a minha reação diante de tudo isso é adorar a Deus, porque à medida que nós vamos notando a Deus, nós vamos notando a beleza, a perfeição, a sincronia dele. E voltou isso daqui não? Voltou. E tudo voltou, mas não voltou muito não. Voltou, mas não. E em tudo que a gente faz, a gente vai notando essa beleza, essa perfeição de Deus. E a gente vai ficando pasmo de como Deus, Ele opera num nível tão micro da vida da gente. E a gente vai entendendo melhor quando a palavra dele fala que ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, que ele sabe dos fios de cabelo da nossa cabeça quantos tem, que ele conhece as estrelas do céu todas pelo nome, que ele sabe a história da nossa vida como um todo e toda a história da humanidade. Meus irmãos, a gente vai ficando pasmo diante disso e vai perguntando a Ele: e agora, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer para a minha vida? E agora, meu Deus, o que é que o Senhor diz que eu devo fazer hoje? É quando a gente vai se rendendo em oração, em leitura da palavra. Isso é um processo gradual da nossa vida. O Espírito Santo vai ganhando terreno no nosso coração. Ele vai progredindo o tempo todo, implacavelmente. E a gente aos poucos vai dizendo: eu andava conforme o mundo, agora eu ando com Deus. Isso está para além de qualquer reforma, de qualquer pretensão religiosa
que a gente queira fazer. Isso não trata simplesmente de uma reforma na forma como eu caminho nos meus dias. Isso trata de uma transformação do coração, de criar gosto pelas coisas de Deus, de criar afeição pelas coisas de Deus, de começar a ser intolerante com o pecado, da gente começar a viver uma vida nova, diferente aos pés de Deus. Só que a gente acha, e na época da gente tão imediatista, que a gente queria que as coisas fossem assim, e não são. E se os irmãos forem bem atentos ao texto, a época de Enoque, quando as pessoas viviam séculos, no versículo 23, fala que Enoque viveu 365 anos, até que Deus o trasladou. Então, esse viver de Enoque não foi algo do dia para a noite. Isso fez parte de uma caminhada literalmente secular, de uma dedicação de vida, o tempo inteiro em Deus. E esse caminhar é um desafio para nós também. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, fala: andeis no Espírito e jamais a gente vai sucumbir, fazer, se quedar às concupiscências da carne, ao desejo desenfreado da carne. Então, o andar no Espírito vem na frente. A consequência é que o pecado vai deixando a vida da gente. De certo, Enoque, ele não tinha como pretensão pessoal ser trasladado. Mas tudo na vida da gente tem consequência. E a consequência básica desse viver com Deus foi que Deus chamou ele para perto dele. Trasladou ele para perto dele. E é esse que é a nossa caminhada com Deus. À medida que a gente vai andando com Ele, consequentemente a carne vai perdendo terreno no nosso coração. A gente vai começando a olhar para trás e dizer: eu não sou mais aquela pessoa que eu era. E ao mesmo tempo a gente vai ficando mais sensível para os nossos próprios problemas. E a gente vai dizendo assim: meu Deus, eu tenho um temperamento tão complicado, o Senhor pode tratar isso no meu coração? Meu Deus, eu sou uma pessoa que oscila tanto na fé, o Senhor pode tratar isso no meu coração? Meu Deus, o meu coração às vezes se toma por ansiedade, o Senhor pode encher a minha alma a ponto de só sobrar o Espírito Santo no meu coração, de transbordar de dentro de mim, esse negócio me tomar. Meu Deus, às vezes eu sou tomado por tentações antigas, pecados ocultos que agora eu quero desmascarar. É um processo gradual. Deus, ele não espera que a gente chegue a Ele perfeito. Ele quer que a gente vá do jeito que a gente está. Agora não espere que o Espírito Santo vá deixar você, meu irmão, do jeito que você é. Ele vai mexer em tudo. Ele vai fundo no coração. Ele vai fazer você conhecer a você próprio de uma forma inigualável, única, singular. Se fosse assim, a gente nem precisava de um Messias. Se a gente já tivesse que ser perfeito para chegar a Deus, para que cruz? Para que Jesus? Não tinha necessidade. Só precisava da nossa performance. Mas Ele quer nesse processo que a gente aprenda a confiar no amor dEle. Porque esse processo, por vezes, é bem doloroso. E um erro que a gente pode cometer nesse processo é que quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que os personagens bíblicos tinham alguma vantagem espiritual sobre nós. De que gente do calibre de Noé, Jacó, Abraão era mais crente do que a gente. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, era gente mais capaz espiritualmente do que a gente. E é certo que não era.
Muitas vezes a gente se apega a uma versão televisionada, higienizada dos personagens bíblicos, sem a gente perceber que eram pecadores como nós. Era gente que mentia, era gente que ficava ansiosa, era gente que se tomava por ira. O que essas pessoas tinham que nós temos também e que é o que interessa a Deus? E é isso que nós ofertamos a Ele, um coração quebrado, para Deus consertar. Para o nosso Redentor refazer, restaurar, redimir. Então o que a gente tem que torna realmente a gente distinto do resto do mundo? Porque o nosso mundo está quebrado. E o que é que a gente tem então que torna a gente distinto do mundo? Aí eu vou continuar conversando com você sobre Enoque. Só que agora eu vou pedir para você correr as páginas da Bíblia e lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, para a gente entender o que é que a gente tem de diferente desse mundo. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Diz assim, você pode ler comigo? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que é que Enoque tinha? Que Deus plantou no teu coração? Fé. É isso. Pela fé. E não é exatamente isso que a palavra fala? O justo viverá pela fé. É isso que torna o povo de Deus distinto. O que é fé, meus irmãos? Basicamente, a gente pode definir fé basicamente como a convicção de que Deus pode e a esperança de que Ele vai fazer. A convicção de que Deus pode, de que Ele tem poder para fazer e a esperança de que Ele vai fazer. Não simplesmente pode, como vai fazer. É crer que Deus é real e é crer que Ele é bom. Não é simplesmente ter experiências místicas, arrepios, esse tipo de coisa. Mas é ter uma convicção no coração, a despeito de qualquer circunstância, de que Deus Ele pode fazer e a esperança de que Ele vai fazer, de que Ele é bom. Essa é a motivação dele. Fé é crer que aquele que fez todas as coisas não abandonou o mundo que Ele mesmo criou. É Ele que manda a luz para o meio das trevas e ilumina o coração da gente. Em meio à tempestade, é exatamente isso que a gente crê. E a gente entende então que Deus Ele se alegra quando a gente crê nas promessas dele. A gente crê que Deus fica feliz do céu, que é isso que agradou Deus na vida de Enoque. É a gente aprender a confiar nele. Fé, então, cria pra gente um coração diferente, onde as nossas reações diante da vida vão ser diferentes. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém aqui gostaria de ser trasladado como Enoque para não ver a morte? Alguém gostaria? 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 Rapaz, eu também gostaria. Seria maravilhoso, não é? Seria espetacular. No entanto, é pouco provável que isso aconteça. Talvez eu esteja falando com pouca fé. Mas uma convicção que eu tenho no meu coração é que quando o Senhor não leva a gente para o céu, Ele coloca o céu no nosso coração. Então é muito mais fácil agora você entender o plano de Deus
E a instrumentalidade da sua fé é colocar o céu no seu coração. De modo que você vai entender a onipresença de Deus de uma outra forma. Eu não preciso ir para lá, eu sei que Ele está aqui. Eu não preciso ter os meus olhos carnais vendo, meus olhos espirituais já o percebem, já o enxergam no meio disso tudo. Ele já está aqui. A nossa questão é que, via de regra, a gente só consegue ficar em paz quando a gente obtém aquilo que a gente quer. Porém, ter fé e experimentar essa paz do céu não é quando a gente confia que Deus vai dar aquilo que a gente quer, mas é quando a gente confia que Deus vai fazer aquilo que é certo. É isso que é fé. Nosso dilema é achar que a gente sabe o que é bom para a gente, que a gente deseja aquilo e que aquilo, portanto, é um direito nosso. E é exatamente aí onde a gente começa a complicar a nossa própria vida. A nossa fé, meus irmãos, ganha valor quando a gente aprende a descansar na vontade de Deus. E você começa a dizer logo de manhã: esse é o mundo do meu Pai. E Ele é que toca o mundo e a minha vida. Não é do jeito que eu quero. Não é da maneira que eu acho que deve ser. É segundo a vontade benigna dele. É exatamente aí quando a nossa fé ganha valor. É exatamente aí quando nós cremos na bondade, no amor de Deus, que os nossos medos se desarmam, que a nossa ira, a nossa frustração se desarma. E a gente diz assim: o nosso Deus está tocando a vida. E até diante dos grandes e pequenos percalços, a gente agora consegue rir. E dizer assim: faz parte. Bola para frente. É a vida. É quando a gente entende que a fé no agir de Deus no futuro traz poder para o presente. Você aprende, irmão, a ser resiliente, resistente, confiante, descansado, maduro, a ponto de não se deixar levar agora por qualquer coisa. Pela fé, pela primeira vez, talvez você sinta que tem controle do seu coração. Não é quando você assumiu, mas quando você entregou. Ironicamente, não é quando a gente assume com a nossa mania de controle, mas é quando a gente entrega. Diz assim: está na tua mão, Deus. É do jeito que o Senhor quer. Porque a gente vai experimentar aí essa fé perseverante de Deus operar no nosso coração, ministrando a cura para a nossa alma. Que é o que realmente interessa a cada um de nós. Veja só, meus irmãos, Jesus curou muita gente, não é verdade? No entanto, cada uma dessas pessoas morreu. A principal cura de Jesus para essas pessoas e para todos nós é na alma, porque a nossa alma é imortal. Então aquilo que Ele está consertando hoje está conectando você melhor à eternidade. De modo que aos poucos você vai se desprendendo desse mundo. Agora você entendeu que a sua transladação ela se dá de forma processual e se dá através do seu coração. Você está se desprendendo dos valores desse mundo, das prioridades desse mundo, das preocupações desse mundo. Agora todo o seu senso de missão está redirecionado para agradar a Deus e para o amor ao próximo. Agora você entendeu o propósito maior do seu trabalho, do seu emprego. Agora você entende que tudo que você faz, que você coloca a mão, não é seu, é do Todo-Poderoso e que Ele vai te usar naquilo pelo tempo que Ele disser que vai usar. Agora você entendeu, e eu falo como pai também, que os nossos filhos não são nossos.
são dele. Antes de serem nossos filhos, são filhos dele. E a gente fica preocupado demais, não é? Descansa esse coração de pai e de mãe em Deus. Entrega a Ele. Assim como o teu emprego, assim como tua casa, assim como as tuas preocupações, assim como a tua saúde, é hoje o dia de você aprender a descansar numa fé valorosa da entrega. Está aqui, Pai. É contigo, não é comigo, não. A fé, então, mostra que a gente pode até não ser trasladado instantaneamente como Enoque, mas sem dúvida faz o nosso Deus e todo o céu presente no nosso coração. Isso é o teu bem mais precioso, querido. Isso é o que você leva para a vida. É isso que a gente aprende a não querer abrir mão. É por isso que a gente abre a palavra de Deus e diz assim: é a minha palavra do meu Pai, é a carta de amor dele para mim. É quando a gente aprende a não negociar culto. E quando diz assim: olha, tem um culto ali na igreja, você diz assim: eu vou. É quando a gente diz assim: vão conversar bem sobre Deus no pequeno grupo, vão falar bem dele, eu quero estar naquele negócio ali. É quando a gente diz assim: rapaz, tem uma oportunidade aqui de servir no ministério. Aí você vai dizer assim: eu quero esse negócio aí hoje para minha vida, porque eu quero que mais gente aprenda de Deus, eu quero pregar, eu quero falar de Deus. É quando o mundo está pegando fogo, todo mundo está estressado no seu ambiente e você está em paz, plantando um oásis pela fé, dizendo assim: eu sou instrumento de Deus para a aglutinação das pessoas, para a comunhão das pessoas, para agregar gente, para trazer amor, para trazer conciliação. Eu faço parte da solução, eu não sou problema. É quando agora as pessoas começam a olhar para você e ver ali um homem, uma mulher de Deus cheio de fé, que ministra o testemunho para além de pretensões, de performances religiosas. E agora você está sendo visto como gente crente de Deus, vivendo de forma leve, feliz, agradável na presença de Deus. A fé mostra para a gente que a nossa maior necessidade não é de dinheiro, não é de sucesso, não é de afirmação. A nossa maior necessidade é de um Salvador. Quem de nós, meus irmãos, por imaginativo que seja, por perspicaz e inteligente que seja, pensaria que a nossa maior necessidade é de um Salvador? Os nossos melhores pedidos dizem respeito à realização, prosperidade, não é? Saúde, quem sabe. E Deus dizendo assim do céu: eu estou disposto a te dar tanto mais, meu filho. Abre a tua consciência que o que mais você precisa é de um Salvador. É isso que você precisa, é de um Salvador. E nós temos um Salvador que é Cristo nosso Senhor. Então, a maior de todas as vitórias, meu querido, você já tem. Já te foi dado. Essa segunda coisa que eu quero conversar com você aqui é que essa fé nossa, ela custou muito para o nosso Deus. Ela teve um custo gigantesco para Ele. A nossa maior razão para crer na bondade de Deus foi o alto custo da nossa fé. Eu creio na bondade dele, porque eu sei que para eu poder crer nele, teve que correr o sangue do Filho dele. Entenda isso, essas maravilhas todas de Deus, que às vezes a gente pede para a vida da gente, ser trasladado como Enoque, ou o fato de Deus ter mandado um dilúvio no caso de Noé, ou ter dado um filho a um casal estéril,
como foi o caso de Abrão, como foi o caso de Sara, demandaram de Deus uma ordem, nada mais. Deus, ele simplesmente disse, seja feito assim, e foi feito assim. Mas a cruz demandou o sangue de Jesus. Todas as outras coisas demandaram somente uma ordem: o maná, a coluna de fogo, a nuvem, as 10 pragas, fogo que desceu no Carmelo lá em Elias. Foi uma ordem, mas a cruz demandou o sangue do Filho de Deus. As maravilhas de Deus aconteceram a partir do céu, lá de cima, mas a cruz aconteceu aqui na terra e entre 2 ladrões. As maravilhas, elas duraram uma quantia exata de tempo, aquele tempo ali, no máximo 40 dias. Mas a cruz marcou Jesus pela eternidade, meus irmãos. E quando eu e você estivermos diante dele, ele vai estender as mãos e você vai poder ver as marcas dos cravos. Quando você fitá-lo nos olhos e correr o seu olhar pela feição dele, você vai ver as marcas na testa dele, da coroa de espinhos. E se você, envergonhado, baixar sua cabeça e olhar para os pés dele, você vai ver as marcas dos cravos. A cruz marcou o nosso Cristo pela eternidade. Então eu tenho que te perguntar, qual é a maior prova de amor de Deus por você? É a cruz ou alguma maravilha? Dá para entender agora que Deus te ama, meu irmão, e que Ele quer que você confie nele, descanse nele, tranquilize seu coração nele. Você quer prova maior da bondade de Deus? O que é que está entre você e essa certeza então? São as circunstâncias que você está vivendo? São os medos que você carrega? São as marcas da vida? De repente, alguma provação que você está atravessando ou atravessou? O que é que te impede de ver e de enxergar isso? Porque pela fé, até para a morte tem jeito agora. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós vamos abrir os nossos olhos lá. Então é o amor de Deus que atravessa o véu da eternidade. O que é que você acha nesse mundo tão fatal que está tirando a sua paz e que a gente está permitindo isso acontecer? Então andar com Deus é ter uma fé obediente e grata. Uma coisa é você fazer algo para Deus por obrigação, isso vai desgastar. Outra coisa é você fazer por gratidão, isso vai te renovar. Você vai dizer assim: meu Deus, o Senhor faz tanto por mim, como é que agora eu não vou estender a mão para quem precisa? Meu Deus, o Senhor faz tanto por mim, como é que eu não vou arregaçar as minhas mangas no ministério e te servir? Meu Deus, eu tenho tanta certeza que o Senhor me acompanha e eu estou vivendo os desgastes da vida. E a fé não nega, ela não fecha os olhos para os desgastes da vida. Mas a fé olha para esses desgastes e diz assim: eu vou esperar no Senhor e eu vou subir com asas como águia. E ela vai se renovando. De modo que Paulo fala que o nosso corpo físico experimenta a corrupção, mas a nossa fé vai se renovando. O nosso corpo espiritual vai crescendo. A gente vai ficando mais robusto, mais firme, mais constante na presença do nosso Senhor.
E a gente vê que até diante da morte a gente consegue sorrir. Eu vi isso hoje. Um senhor, grande amigo meu, diácono de uma igreja irmã, bem velhinho, teve uma complicação seríssima e começou a ter uma hemorragia pela boca, tossir sangue, corre família, vai para o hospital, parou o rim, faz hemodiálise, faz aquilo e aquela agonia toda e não sei o que, e esse senhor sorridente, descansado nas mãos de Deus, bem idoso, e que me ensinou muito na minha adolescência a ser feliz em toda simplicidade e trabalhar para Deus com todas as limitações, mas com toda a leveza e vida. Os mais antigos vão saber do que eu estou falando. O apelido desse senhor era MacGyver. Ninguém sabe o que é MacGyver aqui não, né? Sabe? Não. Eu já ouvi falar também. Ele inventava tudo. Não tinha nada quebrado que ele não consertasse. Ele fazia, eu vou fazer um engenho aqui, eu vou fazer um negócio ali, eu vou fazer um... aqui vai dar certo assim, assado. Pronto, fazia. A alegria de servir, baseada na fé e na gratidão. Leveza. Aí é nessa fé que a gente consegue ver o que os olhos não conseguem ver. Sociedade de Enoque tinha dado um mergulho vertical na direção do pecado. Capítulo 6 vai vir o anúncio do dilúvio. Os olhos de Enoque podiam até enxergar a sociedade corrompida, mas os olhos da fé olhavam o Pai. É quando os olhos de Daniel enxergavam a cova e os leões, mas os olhos da fé enxergavam um anjo de Deus. Os olhos da fé dos amigos de Daniel enxergavam a fornalha, mas pela fé eles enxergavam o Messias. Os nossos olhos podem enxergar um barco quebrando e as ondas invadindo, mas a fé enxerga a serenidade do Messias, dizendo a tempestade do nosso coração para se acalmar. Os olhos carnais veem um casamento em crise, vê uma esposa que diz para o marido, não tem jeito, vê um marido que diz assim, não adianta mais lutar. Vê a desarmonia, mas os olhos da fé veem reconciliação. Os olhos da fé veem paixão. Os olhos da fé veem namoro. É quando o pai e a mãe estão acordados de madrugada, preocupados com o adolescente que está um pé lá, um pé cá. E os olhos da fé veem um crente convertido, um pródigo voltando para casa. Aprenda a olhar a vida pela fé e alimentar a esperança no futuro que Deus vai fazer. Os olhos podem ver no espelho um fracasso, alguém que vive pecando, às vezes no mesmo pecado, e que já desistiu de pedir perdão a Deus, diz assim, meu Deus, eu já pequei de novo isso, eu disse tanto ao Senhor que eu não queria, mas estou eu aqui de novo, pequei de novo, Pai. Talvez no espelho você olhe um fracassado, e pela fé, Deus está te dizendo, você caia 7 vezes, mas levante 8. Porque o seu lugar é em pé, não é caído não. Então brigue, lute,
Porque se você está enxergando que tem pecado, é porque você está vivo, porque morto não enxerga nada. Morto não luta, morto não faz nada, ele simplesmente aceitou. Então seu lugar, meu querido, é em pé, é brigando, é sendo fortalecido em Deus. Essa fé valorosa faz o povo de Deus forte, faz a gente desapegar do tempo e do erro de achar que o problema está demorando demais a ser resolvido. A gente aprende a desfrutar do processo, porque a gente sabe onde a gente vai chegar. E a gente sabe que a estrada pode nem ser das melhores, mas quem está pilotando é Deus. Então a gente vai, a gente prossegue, a gente continua. Forte, firme, resiliente, naquele propósito que o nosso Deus colocou a gente. Então, se Deus ele manda hoje, pregue para o seu filho, você prega, meu irmão. Se Deus mandou hoje, vá trabalhar, meu irmão, e não tenha medo do dia de amanhã, não. Você aprende pela fé a focar no que está na sua frente, não naquilo que vai vir. Basta cada dia o seu mal, e você resolve o que está aqui hoje. Amanhã é de Deus. Não é você que vai resolver. É Ele. Então, aos poucos, a gente vai aprendendo a esse andar com Deus. É desse jeito, pela fé. Quer só um conselho? Desfrute dos seus momentos com Deus. Abra sua consciência, meu querido, para a presença dele todos os dias. Não como alguém que está te vigiando para te punir, mas como o teu pai que está te acompanhando e assim do seu lado. Vai, meu filho, vai, meu filho, vai, meu filho. Não sei aqui quem, algum pai, alguma mãe que já teve a oportunidade, como eu tive o privilégio dado por Deus, de ver os filhos competirem em alguma coisa ou acompanhar o progresso deles em alguma coisa que eles praticam. Você fica ali torcendo, não é? Vai, menino, vai, menino. Deus está assim contigo. Vai, meu filho, vai, minha filha. Continua, persevera, fica firme. Você vai ter o seu descanso. Fique em paz, porque eu morri para garantir a tua paz. E é isso que a gente vai lembrar agora. Meus irmãos, a nossa fé custou muito cara para o nosso Deus. Então, um presente caro desse, eu não posso abrir mão, não. Eu tenho que guardar, eu tenho que zelar, eu tenho que investir, eu tenho que dizer, meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso disso daqui. E qual os discípulos eu vou pedir? Pai, aumenta-nos a fé. E talvez para isso ele vai ter que mandar aprovação para você. E aí, topa? Aí a gente diz assim, então, se puder ser suave, eu pedi muito isso a Deus. Muito, eu disse, Deus, por favor, pega leve essa semana comigo. Ou como eu já pedi. E parece que quanto mais eu pedi, era o contrário. Mas em tudo, Deus nos fortalece. A sua fé é cara, mas Deus te deu. Então, meu irmão, minha irmã, ande com Deus pela fé, não pela religião, mas num relacionamento vivo e sincero com Ele. Amém, meu querido? Como a gente tem uma tendência tão grande a esquecer daquilo que é o básico para a gente. Aí Jesus disse assim, fazei em memória de mim. Ele estava na ceia com os discípulos, era a última oportunidade dele. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 26, diz que ele tomou um pão, partiu, distribuiu entre os discípulos e disse, tomai e comei. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, ele pegou um cálice
e disse: bebei dele todos, esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Lembre de Jesus Cristo, de que Ele fez. Então gostaria de convidar aqui meu irmão André, meu irmão Davi, grupo de louvor, acredito que vem aqui à frente agora também, para enquanto a gente